Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, eu vou falar do Bahia que entrou em campo neste domingo às 16 horas pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Bahia e Vitória, Vitória e Bahia, clássico Bavi, e deu empate, os dois se lascaram. Vitória é eliminado da próxima fase da Copa do Nordeste e o Bahia tá com o corpo todo lá ele, fora da próxima fase da Copa do Nordeste. Matematicamente ainda existe a possibilidade. O Bahia tem 5 pontos, restam 6 pontos a serem disputados, pode chegar a 11. O quarto colocado, o terceiro colocado, tem 10 pontos, tem que torcer para os dois perderem, para poder o Bahia vencerem as duas, para poder ter alguma chance. E ainda tem por fora o Santa Cruz, que acabou vencendo o Sampaio Corrêa no dia de hoje de 3-1 e também está ali com 8 pontos e restam 3 jogos para o Santa Cruz, ou seja, o Santa Cruz ainda tem 9 pontos a ser disputado e pode chegar aí a 15 pontos. Então a situação é muito difícil, a matemática diz que ainda é possível, mas futebolisticamente falando, alguém acredita no Bahia? O time que não consegue vencer o Vitória, que perdeu no meio de semana para o Nova Iguaçu pela Copa do Nordeste, tomando 2 cocos, saiu do Rio de Janeiro com a sacola cheia e aí chega na Fonte Nova e faz o quê? Abre o placar primeiro diante do Bahia. 8 minutos de jogo, não passou nem 10 minutos. Aliás, os primeiros lances de perigo de gol é de quem? Do time adversário, e o Bahia só assistindo com aquela zaga que o senhor Renato Paiva insiste em colocar toda na área do adversário, e é por isso que vem tomando gol todos os jogos e ele não aprende. Acho eu que tem muitos casos onde a gente percebe que a impaciência do torcedor com relação ao treinador é muito aflorada e injusta. Mas nessa situação onde você percebe claramente que o cara não vai aprender, que ele veio para utilizar uma forma de jogar que não está dando certo, ele está insistindo, eu não vejo outra alternativa senão você buscar pessoas capazes de mudar, capaz de dizer assim, ó, isso aqui não tá funcionando, eu já testei bastante e eu acho que eu vou testar outra forma de jogar para ver se funciona. Esta pessoa não é o senhor Renato Paiva. O senhor Renato Paiva tá vendo aí o Bahia sempre tomando gols do mesmo jeito, da mesma forma, e ele chega no próximo jogo e faz o quê? Bota os zagueiros lá em cima, no meio do campo. O último homem no gol do Vitória era o André, na lateral direita. Os nossos 2 zagueiros estavam após a linha de meio do campo, sem nenhuma necessidade. O Bahia estava empatado em 0-0, não estava perdendo o jogo. O Bahia precisava vencer, mas com tranquilidade, trabalhando a bola, é suficiente para poder você fazer isso. Você quer fazer pressão no time adversário, faz com os atacantes, com os homens de meio de campo, faça ali o erro do adversário na zaga, como o Vitória fez isso no início do jogo, colocando os homens de frente para poder marcar a saída de bola do Bahia. Faz isso e não fica os caras lá na frente jogando, e o Bahia todo avançado, os 11 homens, os 10 homens depois da linha do meio do campo, sem necessidade, porque uma cobrança de escanteio, o Vitória pega a bola, chuta para frente, encontra lá o Oswaldo, acho que é Oswaldo o nome do cidadão, na mesma linha do André, saiu de cara com o Marcos Felipe, gol dos caras, 8 minutos de jogo. O que é que o Vitória faz? Se fecha todo. O que é que o Bahia faz? Começa a correria, começa o desespero, começa a querer resolver e nada dá certo. Nada deu certo, entre aspas, porque o tão criticado Vitor Schneider, porque eu acho que se ele chamasse Schneider, eu acho que ele não teria nenhum problema. Ou então Vitor Stum, ou então Vitor Goulart, ou Vitor Stum, aí talvez ele não tivesse sofrendo tantas críticas, mesmo depois de ter feito o que fez no jogo de hoje. Mais uma vez, a Série B, os remanescentes do Série B conseguem ajudar o Bahia. Já tinha conseguido fazer uma bela cobrança de falta. Antes da cobrança de falta, já tinha lançado também uma bola na área, um cruzamento na área que não foi bem aproveitado. Depois teve o cruzamento do André também, que também não foi bem aproveitado pelo Matheus Bahia. Teve a cobrança de falta, um tirambaço do senhor Jacaré, que o goleiro do Vitória conseguiu interceptar e a bola ainda bateu no poste, bateu na trave e foi para fora. Então o Jacaré, ele conseguiu
fazer o que os outros milionários que chegaram no Bahia não fez. O Biel não fez uma boa partida, o Cauli fez uma ótima partida, esse sim a gente pode dizer que fez uma ótima partida. O Iago Felipe, eu acho que foi um erro o Iago Felipe ter sido titular nesse jogo, um cara que chegou um dia desse, poderia estar entrando no segundo tempo, para poder ir testando ele, para poder ir ganhando cancha. Chegou um dia desse, num jogo de mata-mata praticamente. Esse jogo de hoje, apesar de ter sido na fase classificatória, é um jogo de mata-mata, num clássico, onde o Bahia precisa de alguém que tem um conhecimento do que está fazendo. Ele mete um Iago Felipe que não foi muito bem, foi muito mal inclusive, e bota o Danielzinho no banco. E você quer saber o pior, Rasta? Quer saber o pior? Ele bota o Danielzinho no jogo aos 42 minutos do segundo tempo. 42 minutos do segundo tempo, numa situação onde não tinha mais o que fazer, que era tudo ou nada. Ele podia ter colocado o Danielzinho muito antes, ele preferiu o Mugni, deixou o time praticamente um time frouxo, né? Um time que estava se preocupando mais em se defender do que atacar, porque o Mugni e o Daniel, eu acho que o Daniel vai ajudar muito mais em relação à questão do setor ofensivo, de criação de bola, do que o Mugni. Ele preferiu colocar o Mugni, tirou o Goulart, que poderia ter tirado o Goulart ainda no intervalo, porque o Goulart não estava bem, mas não. Foi mantendo os caras e deu no que deu. Quando o Bahia bota o Danielzinho em campo, o Danielzinho até consegue ajudar bastante, coloca as bolas enfiadas lá para os caras da frente tentar alguma coisa. Dava para o Bahia chegar no segundo tempo e vir com esse time, porque o Bahia empatou o jogo exatamente aos 48 minutos do segundo tempo, recuperou um prejuízo absurdo que estava tendo nesse jogo. Aí vem pro segundo tempo, em vez de ele corrigir os erros que ele cometeu na escalação, porque eu acho que o Iago ter começado essa partida foi um erro, o Iago Felipe. Foi um erro, o Goulart não estava bem, já poderia ter colocado o Everaldo logo de início, e ele pega e tira depois o Biel, e depois tira o Matheus Bahia e bota o Chaves não entra muito bem, o Chaves não conseguiu melhorar a lateral esquerda do Bahia, mas eu acho que foi necessário tirar o Matheus Bahia, porque o Matheus Bahia estava amarelado, aliás, tomou um cartão amarelo muito besta, um cartão amarelo idiota, que ele acaba agarrando o jogador do Vitória no lance morto e acabou tomando o cartão amarelo. Era muito arriscado ele se manter em campo com aquele cartão. Um jogo que teve muitos cartões amarelos, mas dava para ter uns cartões vermelhos. Pelo menos aquele lance do cara que chutou a cabeça do Jacaré, o Bandeirinha viu, o Bandeirinha denunciou o lance, o juiz deu um cartão amarelo e ele ficou calado. Ele foi conivente com o erro do árbitro, porque ele teria que sustentar um cartão vermelho, solicitar um cartão vermelho para aquele atleta do Vitória que chutou, e por mais que ele tenha chutado ali no impulso, ele correu o risco de chutar a cabeça do cara quando ele viu o jogador caído. A bola estava bem distante da cabeça do Jacaré e ele mesmo assim fez a posição de chute e acertou a cabeça do Jacaré. Foi um erro mais do árbitro, do Bandeirinha, do que do árbitro, que também não foi bem não. Ficou contemporizando muitos lances, jogadores que já estavam com cartões amarelos, ele não dava o segundo amarelo, ele sabia que ia ter uma expulsão. Acho que a arbitragem foi muito fraca e isso também era esperado. Era esperado que esse árbitro fosse assim, fosse ruim, e foi o que aconteceu de fato. No jogo, o Bahia tentou mais vezes, conseguiu até ter a maior posse de bola, porque o Vitória abdicou de jogar. Eu acho até que mais uma vez o Vitória se coloca numa situação de covarde, além daquela covardia de fugir naquele jogo, onde ele teve 3, 4 expulsos. Mais uma vez o Vitória se colocou na situação de covarde, porque ele sabia que não tinha condições de bater de frente com o Bahia e resolveu recuar o time para não tomar gol, para não sair derrotado, mesmo ele sabendo que aquele empate ia desclassificar eles, mesmo eles tendo a consciência de que aquele valor, aquele resultado no placar ia desclassificar ele de fato, não ia ter mais chance de ir para a próxima fase. Eles abdicaram de jogar e ficaram recuando, e em alguns momentos até fazendo cera, para não perder a partida, por puro ego, por puro não sei o que, para tentar mostrar alguma coisa pro torcedor, tentar fazer com que o torcedor do Vitória se comemore alguma coisa, porque provavelmente nesse momento o torcedor do Vitória tá dizendo assim: ah, tá vendo aí, achou que ia golear a gente, o jogo foi empate, estão comemorando. Não perdemos, mas fomos eliminados, nos abdicamos de jogar, fomos covardes, mas tá tudo ok, não perdemos.
isso é se apequenar pra caramba. Que instituição muito pequena essa instituição Esporte Clube Vitória. E quem está se apequenando também na temporada é o bilionário Bahia. E mesmo com todo o investimento financeiro que já fez, eu acho que algumas reconstruções precisam ser feitas. E quando eu falo reconstruções, é porque eu não vejo só a questão de jogadores serem trocados ou virem outros jogadores, mas a comissão técnica eu acho que já está precisando também ser trocada, porque por mais que a gente tenha que falar assim, a cultura do futebol brasileiro é toda vez que tem péssimos resultados, tem algum tropeço, é sacrificar o treinador, é mandar o técnico embora, mas a gente está vendo que quem está exatamente provocando que o Bahia tenha esse tipo de resultado, de postura ineficiente em todos os setores, é o senhor Renato Paiva. Então não temos o que fazer, a gente precisa mudar, porque ele não entende que o que ele está fazendo não está dando certo e ele está querendo que dê certo. Uma coisa é você tá vendo que não dá certo, você tá vendo que tá tendo péssimos resultados e começar a fazer mudanças, jogar de repente, bora botar um 4-4-2, bora botar um esquema com 3 zagueiros, bora tentar fazer os zagueiros jogar mais recuado, não jogar tanto avançado. Não, ele diz assim, foda-se, eu quero que jogue assim, o resultado que aconteceu, e se não acontecer do jeito que aconteceu, eu vou dizer que a culpa é porque a gente tem jogadores muito jovens, eu vou dizer que a culpa é porque ainda não chegou os jogadores, eu vou dizer que a culpa é porque é a filosofia do dono do Bahia, do Grupo City, não é minha. Eu vim aqui para fazer o que o dono não tá querendo que eu faça, porque foi basicamente isso que ele falou na coletiva após esse Bavi. Então, para mim, o Renato Paiva foi ruim nessa partida, vem sendo ruim em várias outras. O time está performando mal. Eu acho que tem mais contribuição do Renato Paiva do que do time em si, e precisa ter uma mudança sim, além de chegada de jogadores, precisa ter uma mudança de comissão técnica sim. Acho que as horas foram justas, foram até poucas, poderiam ter sido mais enfáticas. Eu acho que a ideia de vaiar pedindo os jogadores foi muito inteligente, precisa fazer isso no próximo jogo, que já é da Copa do Brasil. Aí, infelizmente vai ser fora de casa, né? Não vamos ter essa possibilidade, mas no próximo jogo da Copa do Nordeste, que nós vamos ter um jogo fora de casa pela Copa do Nordeste contra o Fluminense do Piauí, e depois voltamos para casa contra o CRB, e depois voltamos para finalizar, provavelmente para cumprir tabela, contra o CRB dentro de casa. Naquele jogo, nós no início da partida, antes do juiz apitar o início, a torcida já precisa criticar o Renato Paiva e pedir jogador, independente do placar que seja, porque está claro que esse treinador aí não vai ser suficiente para ter um time competitivo na Série A. Tá claro que esses jogadores que estão aí não vai ter condições de competir com os times da Série A. Qualquer time hoje fraquinho da Série A, o mais fraquinho que tiver, eu tenho certeza que o Bahia não vai vencer. Porque não tá vencendo time de Série B, não tá vencendo time de Série C, não tá vencendo time de Série D, não tá vencendo times que nem tem série. Por que a gente vai acreditar que o Bahia vai vencer algum time da Série A? É mais ou menos um mês para começar a Série A. Já estamos sem tempo. Bora Bahia, bora Barruts, Proso fui.